Houve uma pergunta de alguém da igreja que eu vou responder hoje. Uma pessoa que para salvar a sua vida cause a morte de outra é punível criminalmente? Não vou dizer quem foi que fez esta pergunta, mas eu fui investigar, está bem, de acordo com a lei portuguesa. Provavelmente não, pois é natural que se verifique uma de duas situações. A primeira é a legítima defesa, que confere um direito de matar outra pessoa se esse for o único meio de impedir que ela atente ilicitamente contra a vida ou outros interesses do próprio defensor ou terceiro. A segunda situação é o chamado estado de necessidade, que leva a que o homicídio não seja punível quando a morte de alguém se mostra absolutamente necessária para afastar um perigo iminente causado por fenómenos naturais ou por terceiros e não for razoável exigir uma atuação diferente. Estão esclarecidos, não é? Então imaginem que eu e o Joe entramos numa canoa, vamos a descer o Mondego e estamos a sentir tipo, homens, vamos arriscar, vamos salvar um colete salva-vidas. E aparece outra canoa que nós não vemos, e é o David Costa e a Juliana. E eles querem nos albarroar. E nós caímos os dois à água. Na procura pela boia não, pelo colete salva-vidas, o Joe afoga-me. Eu fico afogado. Porque ele não sabe nadar. É considerado legítima defesa. Está bem? Esta encaixa na segunda situação, que é o estado de necessidade. É legítima defesa. E diz mais o direito penal. O direito penal não exige aos cidadãos que se comportem como heróis. Não precisas ser herói. Submetendo-se a sacrifícios pessoais extremos. Mas também diz, a legítima defesa tem obviamente limites. Não poderia aplicar-se se, imaginem que eu e o Joe vamos ao mercado almoçar, comer frango de churrasco. E depois subimos no ascensor, naquele ascensor novo, que já não é novo. E quase no cimo ele para, porque ele apercebe-se que nós temos peso a mais. Um de nós comeu frango a mais e ele não se mexe, ele parou. Se o Joe, cansado de esperar, de alguma maneira me empurrar para fora da cabine e provocar a minha morte, a fim de que o ascensor retome a sua marcha e ele recupere a sua liberdade, então não é legítima defesa. Está bem? Isso seria uma retaliação exagerada, só porque eu comi uma perna de frango a mais. Retaliação exagerada. Queremos saber os nossos direitos, queremos saber até onde podemos ir quando nos fazem mal. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Depois estão a imaginar o que é que a Ana iria fazer. Retaliação. Mateus 5, versículos 38 a 42. Estamos a continuar no Sermão do Monte, e a partir do versículo 38 diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por este privilégio que é podermos estar reunidos e estarmos em paz, com a ausência de guerra no nosso país. Agradecemos por esse enorme privilégio e lembramos também aqueles que não o podem fazer esta manhã. Senhor, queremos te pedir que nos permitas ouvir a tua voz, cada um de nós que possamos ouvir a tua voz, que possamos aprender algo acerca de ti, que possas transformar as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. São poucos versículos, são alguns versículos conhecidos e já vamos ver como é que podemos fazer a ligação com aquilo que estivemos a ver. E queria que pensássemos na necessidade, a necessidade do que foi dito
porque há algo que foi dito. Vamos ver também o problema do que foi dito e o desafio daquilo que Jesus nos diz. Então, o problema do que foi dito, a necessidade do que foi dito e o desafio daquilo que Jesus nos diz. E a grande pergunta, e uma das grandes perguntas, é onde é que colocamos esta passagem? Onde é que colocamos estes versículos? Eles são para uma nação ou são para pessoas individuais? São para um grupo ou é para algo pessoal? O melhor a fazer é encaixá-la primeiro no contexto da história da Bíblia. Ou seja, onde é que ela está no contexto da história da redenção. E mesmo assim vamos ter muito que pensar na sua aplicabilidade. Como é que a vamos aplicar? E mesmo depois de pensar nisso, e de pensar muito, vai ser difícil. Vai ser difícil. Olho por olho, dente por dente, uma expressão que aparece em Êxodo 21, aparece também em Levítico 24 e Deuteronômio 19. E Êxodo apresenta-nos aquela história de como uma promessa de Deus está a ser cumprida. Ou seja, quando Deus escolhe Abraão e diz, eu vou fazer-te uma nação, nós ficamos a pensar, como é que é possível com aquele velhote? Como é que ele vai fazer uma nação a partir de um casal já frágil e que já não consegue, não pode ter filhos por si só. E depois em Êxodo vemos como realmente esse casal passou uma família e essa família depois vai crescer para uma grande nação. Uma nação que está escravizada, mas que Deus salva, Deus tira do Egito. E depois ela precisa de, enquanto nação, saber como viver. Precisa de determinadas leis. E esta foi uma dessas fórmulas de lei. Conhecida também como a Lex Talionis ou a lei do talião. É uma lei de reciprocidade. E ela tinha pelo menos duas funções, dois propósitos. Um era estabelecer justiça, ou seja, dar que houvesse justiça quando algo de errado é feito. E a segunda, e por vezes este segundo propósito foi esquecido, é evitar vingança. É retirar a vingança. Ou seja, a ideia era, quando algo de mal acontece, vai haver justiça em proporção. Em proporção, vai evitar aquela vingança exagerada. Então, quando alguém sofria algo, estaria imediatamente limitada na maneira como podia responder a algo mal que lhe foi feito. Ou seja, é preciso ter um sistema de justiça para evitar as vendetas ou as vinganças. Ou, cá se fazem, cá se pagam. Não é? Não sei se ainda usam essa expressão, mas enquanto crianças, jovens, eu lembro-me por vezes usá-la e ouvi-la, cá se fazem, cá se pagam. Esta é a lei da vingança. Fizeste a mim, eu vou fazer a ti. A fórmula surge pela primeira vez em Êxodo 21. É interessante a forma como o John Piper descreve. Ele diz que é como uma barragem num rio de violência que sai do coração perverso do homem. Ou seja, esta lei é como uma barragem num rio de violência que sai do coração perverso do homem. O que é que acontece quando o mondego fica muito cheio? Têm de ser abertas as comportas ali do açude, não é? Para libertar algo. Então a barragem tem esse propósito de gerir a quantidade da água, mas ela nunca pode impedir completamente a água de passar. Ela apenas está a gerir, está a limitar. É esse o seu propósito, e assim era o propósito desta lei. Ou seja, nos tempos de Jesus as pessoas queriam saber até onde podem ir. Até onde podem ir retaliando sem quebrar a lei. Os religiosos, eles queriam saber até onde é que eu posso ir para responder, porque eu quero responder ao meu direito, mas eu não quero quebrar a lei. Então até onde é que eu posso ir? E no nosso tempo nós queremos retaliar. Nós sentimos isso. Se possível dentro da lei. Se for fora da lei, precisamos de uma daquelas razões que seja apoiada pela cultura. Então se a cultura nos der alguma razão, nós pensamos, mesmo que seja fora da lei, eu vou fazer. E nós gostamos de ver retaliações em filmes. Gostamos de filmes cujo princípio seja o da vingança. Homem em Fogo. O Denzel Washington é um daqueles atores que faz muitos destes filmes de vingança, de corrigir algo que estava mal. O Equalizador. Taken. Liam Neeson também é outro desses atores. A Busca Implacável. Queremos ouvir aquelas palavras do Liam Neeson. Eu tenho um conjunto de capacidades que adquiri através de uma longa carreira. Capacidades que me tornam um pesadelo para pessoas como tu. Eu vou procurar-te.
eu vou encontrar-te, eu vou matar-te. Precisamos de um sistema de justiça. E as nações têm. Cada nação, cada país tem o seu sistema de justiça. Uns melhores, outros piores. Uns mais corruptos, outros menos corruptos. E Jesus, na história da redenção, Jesus não nos chama agora a viver enquanto nação. Ele chama-nos a viver dentro das nossas nações, ao mesmo tempo, ele chama-nos a viver no seu reino. E temos esta tensão de viver no reino de Deus e viver na nossa nação. Ou seja, a nossa nação tem um sistema judicial ao qual nós somos chamados a obedecer, a submeter, mas de uma forma condicional. Ou seja, o governo é a espada, ele tem o poder da espada que Deus concede, lemos isso em Romanos. Ou seja, o governo tem essa autoridade para exercer a lei e corrigir aquilo que são os erros, aquilo que são as injustiças. Nós somos chamados a obedecer ao nosso governo e a submeter de forma condicional, nunca é incondicional. Ou seja, nós devemos a nossa submissão em primeiro lugar a Deus e ao seu reino, e àquilo que é a sua vontade expressa na sua palavra. E nesse sentido, essa é a altura em que podemos e devemos desobedecer à nossa nação. Mas precisamos de uma barragem, e temos a barragem que o governo português estabeleceu. Temos o seu sistema de justiça. Ou seja, se formos assaltados, no nosso coração devemos perdoar a pessoa que nos assaltou, mas devemos chamar a polícia. Devemos chamar a polícia. Aquela pessoa deve ir pelo sistema judicial da nossa nação. Temos uma barragem que o Velho Testamento nos dá. A lei do Velho Testamento também nos dá uma barragem. Mas o problema com estas barragens é que elas não resolvem o nosso maior problema, que é o rio de violência que sai do nosso coração. Ela pode limitar e limita, mas não resolve o nosso maior problema. E por isso nós temos um problema. Ou seja, há necessidade daquilo que foi dito, há necessidade de haver barragens, de haver de alguma forma limites à violência, limites à retaliação. Mas há também um problema com aquilo que foi dito. Não está nesta fórmula de retribuição, mas na interpretação que podemos fazer dela. E Jesus tem estado a avisar-nos, no Sermão do Monte, sobre maneiras erradas de interpretar aquilo que foi dito. Maneiras erradas de até colocar de lado aquilo que foi dito e pegar em tradições religiosas daquela altura. Ao mesmo tempo, com cada coisa que Jesus pega, ele aponta para si próprio. Ele diz, vê como isto se cumpre em mim. E, por vezes, se transforma. E más notícias para nós, fica mais difícil de obedecer. Fica mais difícil de viver. E temos visto que as coisas se tornam mais difíceis e profundas. Mas é interessante, no versículo 20, Jesus deu logo um aviso. Ele disse o que é que precisava de acontecer. Ou seja, que a justiça dos seus discípulos precisa de exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, ele diz, não faças de conta que estás a cumprir a lei. Entenda o seu verdadeiro significado em Jesus. Vê a profundidade e a seriedade da lei. E é isso que nós somos chamados a fazer esta manhã. Ou seja, os escribas e fariseus pegaram nesta lei que foi dada à nação e estavam a usá-la nos seus relacionamentos pessoais. Olho por olho, dente por dente. Cá se fazem, cá se pagam. E havia algum motivo para vingança. E ainda hoje havia algum motivo para vinganças, porque naquela altura havia homens perversos, homens maus, que cometiam injustiças, eles insultavam outras pessoas, e esta imagem da chapada na face direita significava que a chapada era dada com as costas da mão, que era um símbolo de insulto, ou seja, havia homens maus que insultavam. Havia processos em tribunal, a demanda, que por vezes era paga com vestuário. Havia abusos das autoridades romanas, dos soldados romanos, que podiam exigir aos civis que lhes carregassem as malas durante um espaço geográfico, uma milha, por exemplo. Ou seja, havia esse direito das autoridades. E havia pedidos por bens e empréstimos. E a resposta dos religiosos era semelhante à resposta do Denzel Washington no filme Equalizador. Ele diz assim, ele diz, no mundo perfeito, tudo o que fazemos tem um preço. Mas este não é um mundo perfeito.
As pessoas fazem coisas más e se tiveres sorte tens a oportunidade de corrigir, mas a maior parte do tempo escapas sem punição. A maior parte do tempo escapas sem punição. Esta não é uma dessas vezes. O erro que cometeste é que mataste a minha amiga. Por isso vou matar-vos a todos e a minha única desilusão é que só o posso fazer uma vez. Lei da retaliação. Alguém morreu, eu vou matar este grupo de pessoas que está aqui à minha frente e ainda fico desiludido porque só o posso fazer uma vez. A justiça vingadora é sempre desequilibrada. Às vezes vemos em coisas pequenas, às vezes vemos nos nossos filhos. A vingança é desequilibrada. Alguém dá uma palmada, a outra pessoa dá 2 palmadas. Porque parte de um desejo de não ficar a perder. Eu não quero ficar a perder. Tu não te vais ficar a rir de mim ou desta situação. E queremos o direito de retaliação. Não queremos ser aquele paladino da justiça. Não queremos ser aquela pessoa como o Capitão América, que é sempre aquele que sofre pelo bem, pela justiça. É sempre aquele que nunca escolhe ir por outros meios menos corretos. Ele escolhe sempre ser prejudicado pelos outros. Nós não queremos ser essa pessoa. Então esta fórmula foi dada ao povo enquanto nação, para restringir a violência, para limitar a retaliação, o escalar de injustiças. E nesse sentido, Jesus apresenta logo um princípio: não resistais ao perverso, ou não resistam a quem vos fizer mal. E aqui está um desafio: como é que vamos interpretar esta coisa? Lutero falou de um santo maluco que se recusou a matar os piolhos que tinha na cabeça, afirmando que tinha de sofrer e não resistir ao perverso. Tolstói interpretou as palavras de Jesus no Sermão do Monte como um pacifismo absoluto, em que nenhum país devia ter exército ou polícia, que quando os criminosos virem o amor em serviço, até eles irão ter a sensibilidade para mudar. E isto é confiar muito num coração que é cheio de violência. Podíamos falar também em Gandhi, que seria interessante, mas não vamos fazer. Mas temos de ter cuidado para não absolutizar aquilo que Jesus nos diz neste contexto. Neste contexto do Sermão do Monte, neste contexto de antíteses que Jesus está a fazer, destes contrastes que Jesus está a fazer. Ou seja, isto não significa fazer o que pessoas com más intenções nos pedem para fazer, sempre. Não significa ver alguém em perigo e não fazer nada. Não significa que não possam haver polícias e soldados e exército. O princípio da não retaliação não é um pacifismo absoluto. O que é que significa? Significa que Jesus tem um desafio para cada um de nós, que precisa de ser ouvido e precisa de ser visto. Significa que temos de focar a nossa atenção em Jesus e mesmo naquilo que é desafiante e contra a natura e que nós não queremos fazer, temos de tentar ver a beleza das boas notícias que Jesus é e que Ele traz para cada um de nós. E vamos ver o desafio que Jesus nos diz. Estas palavras, eu porém vos digo. O João há bocado estava a dizer como os mas, em passagens como Romanos e Efésios, são tão boas notícias para nós porque mudam completamente. E estas palavras de Jesus também, ele diz, eu porém vos digo. Ou seja, é algo extremamente importante que devemos tomar atenção. E podíamos resumir da seguinte forma aquilo que Jesus vai dizer. Ele dá 4 exemplos. E podíamos resumir assim. Aquele que através de más intenções quer algo de ti, da tua parte, em vez de resistires e sempre te agarrares ao teu direito, dá algo de ti. Dá algo de ti. Não necessariamente aquilo que te esteja a ser pedido ou exigido ou requerido, mas dá algo de ti. Então, 4 exemplos. Uma chapada, ou esta imagem de alguém que dá um insulto. E Jesus diz, quando ofendido ou injuriado, dispõe-te para uma nova ofensa ou injúria. Não quer dizer que se alguém vem com um bastão de beisebol que não te possas defender. Ou se te dá mesmo num lado da cabeça, depois dás a outra face. Mas perante a injúria, está disposto a ser injuriado novamente, a uma nova ofensa. O segundo exemplo, quando acusado em tribunal, e naquela altura era provável que tinhas de pagar com o fato, o vestido ou a túnica,
Também havia uma lei de Moisés que impedia, ou seja, aqui estava o direito, havia uma parte da roupa que era sempre tua. Ninguém tinha o direito de a tirar. Era sempre tua. Então, quando estás no tribunal e estão a exigir de ti parte da tua roupa, Jesus diz, até aquela parte que é tua, que tu tens o direito, oferece-a. Dá. Dispõe-te, dá o teu casaco ou o teu quispo, dispõe-te para abdicar mesmo daquilo que por direito seria teu. O terceiro exemplo, um soldado romano que podia ordenar a um civil para carregar as suas malas durante uma distância específica. Se te obrigarem a algo, em vez de ficares irritado, dispõe-te a fazer algo mais. E por fim, o pedido de bens, de dinheiro, de empréstimo, dá e empresta com alegria e bom senso. No entanto, não é sábio estar a promover vícios como o alcoolismo e outras drogas. Não é sábio estar a alimentar isso. Ou seja, quando eu disse no início, nós vamos ter de pensar, nós temos mesmo de pensar como é que isto se aplica na prática. E cada caso é um caso. Então, quando estamos a pensar acerca daquilo que fazemos, também temos de pensar nas implicações daquilo que estamos a fazer. Tenho pensado há algum tempo o que é que eu posso transportar no carro, o que é que eu possa ter no carro que não se estrague em termos de comida, que eu possa dar nos semáforos, quando vem aquela pessoa pedir algo. Porque se calhar dar uma moeda não seria sábio. Ao mesmo tempo não dar nada também não seria amoroso. O que é que podemos... acho que houve uma vez, eu não sou exemplo para ninguém, está bem? Que isto... E lá está, este não é um exemplo perfeito porque aquela pessoa não nos está a fazer mal. Não é um exemplo perfeito. Mas houve uma vez que eu, por acaso, tinha um saco de pão e acho que dei um pão. Já não me lembro, minha memória é péssima. Eu há bocado não sabia quem é que tinha feito anos, apesar de eu ter falado com os aniversariantes esta semana. Mas temos de pensar e realmente temos de ser intencionais quando procuramos obedecer à palavra de Deus e àquilo que Jesus nos está aqui a dizer. Jesus rejeita, ele quer que nós rejeitemos aquela atitude de cristão mercenário, que é, eu dou, mas o que é que tu podes fazer por mim? Jesus diz, olha, seja generoso. Não dês apenas à espera de troca. É fácil estarmos só focados em nós próprios, nos nossos direitos. É natural que quando somos prejudicados nós queremos uma maneira de não ficar a perder. Mas estas palavras, eu porém vos digo, Jesus quer transformar esta nossa perspectiva sobre os nossos direitos, sobre o nosso conceito de justa retribuição. Mas quem é Jesus para falar connosco sobre um caminho em que é possível abdicar de direitos e justa retribuição? Quem é ele para falar sobre é possível ser generoso com quem nos trata mal? É possível entregar a justa retribuição a Deus e seguir a vida? Afinal de contas, ele foi ferido na face e não retribuiu. Ele foi espancado na casa do sumo sacerdote. Vemos em Lucas 23. As suas roupas foram divididas pelos soldados, em Mateus 27. Jesus caminhou com os soldados até Gólgota para ser crucificado na cruz. E Jesus foi entregar a sua vida não porque nós lhe pedíssemos emprestado, mas porque é a nossa maior necessidade, o nosso pecado perdoado. E uma vida nova, é isso que ele nos oferece, uma vida nova agora no reino de Deus, uma vida eterna depois da morte, porque ele ressuscitou. Ou seja, Jesus não nos voltou as costas. E ele não nos empresta nada, ele oferece gratuitamente, graciosamente. Uma vida nova onde é possível ser generoso com quem nos trata mal e é possível entregar a justa retribuição a Deus. Às vezes dizemos aquela frase, Deus te pague. Mas o que é que pensamos quando dizemos essa frase, Deus te pague? Às vezes até é com uma má intenção. Deus vai te pagar. Deus te pague. O que Jesus nos oferece não é uma barragem mais eficaz para o rio da violência que flui do nosso coração. Jesus oferece-nos novos corações. Corações transformados pelo perdão imerecido que Ele nos oferece.
Jesus amou-nos enquanto pessoas perversas. Nós somos a pessoa perversa. Nós somos seus inimigos, como já temos ouvido e cantado esta manhã. E pelo seu sacrifício na cruz, Jesus fez a paz. Ele oferece-nos a paz. Paz com Deus e paz uns com os outros, nos nossos relacionamentos, até com pessoas perversas. O direito penal não exige aos cidadãos que se comportem como heróis, submetendo-se a sacrifícios pessoais extremos. Mas a justiça de Deus exige que haja um herói. Exige que haja alguém que se sacrifique de forma extrema. E Jesus é esse herói. Ele sacrificou-se para salvar pessoas perversas, para si. E por isso, quando ouvimos esta voz, eu porém vos digo, é este herói que nos diz. Eu porém vos digo. Mesmo que seja algo desafiante, contra a natura, algo que envolva sacrifício pessoal da nossa parte. É possível. Porque se és cristão, tens uma nova identidade, tens um coração novo, disposto a dar de si pelos outros, mas acima de tudo, como resposta àquilo que Deus fez por nós. Aquele que, por más intenções, quer algo de ti, em vez de resistires e te apegares sempre aos teus direitos, pensa como é que podes abdicar de algo teu. Escolhe amar, porque Deus te amou tanto. E por amor decide por vezes resistir ao perverso e defender outras pessoas. Por amor decide até por vezes não dar aquilo que te estão a pedir, mas dar outra coisa. Há uma necessidade de mediação nos nossos relacionamentos, porque cada um de nós tem um problema. Tem este rio de violência que flui. Temos um coração de homem perverso. Nenhum de nós pode afirmar que à parte da graça de Deus nunca faria aquilo que Putin está a fazer. Nenhum de nós pode afirmar que à parte da graça de Deus nunca faria aquilo que está a ser feito. Mas há um herói que nos oferece um novo coração. E o desafio é seguirmos as suas pisadas. É ouvirmos a sua voz. Por vezes abdicarmos dos nossos direitos e darmos mais de nós mesmo a quem nos quer mal. E dessa forma, ao escolhermos amar, estamos a endividar as outras pessoas. Mas é uma dívida boa, porque é uma dívida de amor, que nunca iremos cobrar. Porque Deus não faz isso connosco. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer. Agradecer porque nós somos este homem perverso. E sendo nós homens perversos, Jesus veio ser o nosso herói. Ele veio para resolver o nosso maior problema, o nosso coração cheio de violência, que procura retaliação, que não pode ficar a perder, que procura vingança. Senhor, agradecemos porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, temos o perdão deste nosso coração mau. E agradecemos porque em Jesus há a possibilidade de um novo coração, um coração restaurado, renovado, um coração que pode decidir não pecar pela tua graça e pela tua misericórdia, e pode decidir abdicar de alguns dos seus direitos, e pode decidir amar, mesmo aqueles que fazem mal. Agradecemos que dessa forma estamos a caminhar como Jesus, estamos a seguir as tuas pisadas e estamos a honrar o teu nome. Senhor, ajuda-nos a pensar à luz do Evangelho, como é que devemos viver quando somos maltratados? Como é que podemos e devemos responder? Senhor, ajuda-nos a procurar em Ti a força e o poder para o fazermos, porque em nós mesmos nós não conseguimos. Mas agradecemos porque Jesus fez, Jesus conseguiu. E Jesus nos oferece um novo caminho, uma vida nova, um coração novo. Por isso nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.